Felipão, agora vamos falar o seguinte: temos algumas coisas de CBF para falar hoje. Então eu já vou pro primeiro assunto, que não tem necessariamente a ver com o tema da capa, mas é com uma informação do Lauro Jardim, lá no Globo. Vamos jogar aqui. O Planeta do Futebol repercutiu, que é o seguinte: informação de Lauro Jardim na Globo. O Botafogo decidiu apoiar Samir Chaud na presidência da CBF por causa de um acordo com Brasília. Olha essa denúncia, cara. Tairo Arruda, CEO do Glorioso, explicou em uma videoconferência a mais de 30 dirigentes de clubes que o Botafogo havia feito um acordo com Brasília para que John Textor não fosse banido do futebol brasileiro. Portanto, segundo Tairo, o clube iria votar no candidato no candidato de Gilmar Mendes, o ministro do STF, que tem influência em conteste no STJD. Ou seja, segundo aqui o Lauro Jardim, o CEO do Botafogo contou para mais de 30 dirigentes de clubes numa conferência que o John Textor apoiou o Samir Chaud por conta de um acordo que ele teria feito com Gilmar Mendes, um dos ministros do Superior Tribunal Federal, que teria como candidato esse rapaz que será eleito no próximo dia 25, mesmo com o Nova rainha da dos clubes, Inglaterra, a do nova futebol rainha da brasileiro. Inglaterra, pois é, né? Que é o Samir, né? Samir Chaud. Samir Chaud. Eu não sei se é Chaud ou se é Chaud, mas enfim. Acho que é Chaud. Pouco importa também. Eu acho que deve ser Chaud, viu? Porque como é um nome meio de linhagem árabe, eu acho que pode ser Chaud. Mas enfim, isso é o que menos importa. Mas aqui mostra que o Lauro Jardim traz uma cadeia de eventos que diz assim, nas entrelinhas, que quem tá mandando no futebol brasileiro hoje é o ministro do STF, Gilmar Mendes, e vamos lembrar, ele que tem negócios com a CBF Academy, né? A empresa dele, quem cuida da CBF Academy hoje, então ele tem lucro hoje na CBF. Primeiro que assim, é inacreditável que isso esteja acontecendo, é inacreditável que os outros ministros do STF, ao saber disso, não tomam nenhuma providência, é inacreditável que um ministro esteja com tanto poder hoje numa entidade privada que tem como interesse, pelo menos assim, deveria ter como interesse cuidar do futebol brasileiro, que é tão importante para a nossa sociedade. Assim. É impressionante, inacreditável, e assim, o Textor ser absolvido de um banimento do futebol brasileiro. E por que ele seria banido? Vamos lembrar, é importante lembrar essa história. O Textor, há 2 anos atrás, quando o Palmeiras virou para cima do Botafogo lá, ele fez uma série de acusações com relação ao futebol brasileiro, acusações baseadas em inteligência artificial, dizendo que tinha provas concretas de que jogadores entregaram jogos para prejudicar o Botafogo, etc. Lembra disso? Sem dúvida. Então, isso na época virou um grande motivo de discussão. Ele chegou a prestar depoimento em CPI, a coisa avançou, mas nunca foi punido. Segundo aqui a matéria do Lauro Jardim, o Thiago Arruda, o CEO do Botafogo, o Textor fez um acordo com quem teria o poder de puni-lo, de bani-lo do futebol brasileiro, para que apoiasse o candidato dele, que nos casos seria o Gilmar Mendes, pedindo para que o Botafogo apoiasse o Samir Chaud, cara. Por isso que o Botafogo teria apoiado o Samir Chaud. Cara, isso é um escândalo. Isso é uma notícia que é um escândalo, se ela for verdade, né, Felipe? Com certeza, cara. Com certeza. E assim, além de ser um escândalo, não me surpreende em nada, cara. Não me surpreende em nada, porque o futebol brasileiro é feito de poder de bastidor, cara. Ou seja, não seremos nós aqui que acharemos que o futebol brasileiro é um mundo encantado de Bob, assim. Não é, cara. Não é. O futebol brasileiro é daí pra pior, cara. E já foi muito pior, talvez, no passado, com figuras do tipo de Eurico Miranda, de André Sanches, enfim. Mas assim, cara, não me surpreende. Eu só acho lamentável
o ministro do STF tem um poder tão grande no futebol brasileiro, assim, qual é a legitimidade que o STF tem para intervir numa confederação que é privada, como é a CBF, enfim, eu não entendo muito bem esse lado, assim, porque acho que são duas coisas conflitantes que não convergem, assim. É STF e CBF, Você não assim. entende, cara? Você não entende? Então faz o seguinte, follow the money. Siga o dinheiro que você vai entender. É muito fácil, cara. É que a A CBF CBF hoje é tem uma uma entidade privada. academia. Mas ela tem uma academia hoje que é privada. Você quer consumir, você quer ter aula com o Vinícius Eutrópio lá? Você paga 50 mil. Isso, quanto que a CBF Academy arrecada? Quanto que vai E parar no bolso do Gilmar Mendes? Para ele é quem que leva? importante. Para ele é importante que as coisas estejam como ele acha melhor ali dentro. Simples assim, cara. Então, É assim, isso. é sobre dinheiro, bicho. Sim, É sim, sobre sim. dinheiro. Eu tô só usando da ironia aqui. Aham. Tô só usando da ironia aqui no meu comentário, porque, cara, é isso. O John Textor chegou aqui, fez o que fez, falou o que falou e não pegou absolutamente nada. Não pegou nada pra ele. Não pegou nada pra ele. Por quê? Porque ele tem dinheiro, velho. Não, e outra, Simples assim. não é só dinheiro, porque aqui, segundo o que denuncia o Lauro Jardim, o Thiago Arruda disse que não foi por causa de dinheiro. Não pediram dinheiro para ele, falaram assim, ó, me paga aqui que a gente te libera. Não, apoia o meu candidato. E ele apoiou. O papo Aqui é no. esse. Eu tenho uma matéria do. Vou até te mandar aí. Do Rodrigo Matos. Que ele cita em um dado momento aqui. Aqui, o dono da SAF enfrentou o processo por suas acusações sem provas de manipulação. Nem julgamento teve e ele fechou um acordo para pagar R$ 1 milhão. Eu não sabia desse acordo que o Textor tinha fechado para pagar R$ 1 milhão pelas acusações que ele fez. Não sabia. É, então. Simplesmente eu não sabia. Então, cara, é sobre poder também, né? É sobre quem tem o quem tem o sarrafo mais alto aí pra brigar com esses figurões do futebol brasileiro, cara. E para mim é uma vergonha, cara. Uma vergonha. E não me surpreende em absolutamente nada A tudo que tá matéria do acontecendo Rodrigo no Matos futebol diz: por brasileiro. que a posição do Botafogo na eleição na CBF surpreendeu clubes? O Botafogo foi um dos clubes que não quiseram apoiar a chapa de Reinaldo Carneiro Bastos para a CBF. O Rovinegro optou por referenciar a candidatura de Samir Chaldi. A postura do Botafogo em reuniões com os clubes causou surpresa e indignação em parte dos times. No sábado, os clubes da LFU se reuniram inicialmente para discutir a questão. O CEO Thiago Arruda entrou via videoconferência de Lyon, na França, onde tratava questões do Grupo Eagle, dono da SAF Alvinegra. Ao se manifestar, Tairo disse que não se sentia à vontade em apoiar Carneiro Bastos. Isso está confirmado. A partir daí há uma contradição nas versões. Dois dirigentes apontaram que Tairo mencionou naquele momento que não poderia apoiar o presidente da Federação Paulista por acordos em Brasília. Para todos os cartolas, o dirigente alvinegro estava preso a esses compromissos e Tairo manifestou por isso seu desconforto em se aliar ao grupo. Todos os cartolas entenderam que as falas do executivo da SAF foram muito ruins, pois não priorizavam os interesses dos clubes na eleição. Ao mesmo tempo, Tairo Arruda disse que o Botafogo não apoiaria a chapa de Samir, porque nela estava Flávio Sveiter, que, importante trazer a informação, tá? Segundo também o Lauro Jardim, o Samir Chaud vai cuidar exclusivamente da seleção brasileira e o advogado Flávio Sveiter vai cuidar da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, além do calendário, tá? Então ele vai ser o responsável por cuidar da parte que envolve os clubes dentro da CBF. Flávio Sveiter, que é filho do Luiz Sveiter, que foi por anos o cara que cuidou da arbitragem no futebol Do brasileiro. STJD. Exato. Do STJD. STJD. Argumentava que houve problemas na LFU com o advogado, que é um dos vices da chapa de Samir Chaud. Essa parte da versão foi confirmada por todos os cartolas da LFU ouvidos. Mas no sábado à noite, ou seja, no primeiro dia, o Botafogo assinou a chapa de Chaud, segundo apurou o UOL. Essa mudança de posição causou indignação a alguns dirigentes que não entenderam o movimento.
O Botafogo não vai se posicionar oficialmente, mas a versão que vem do clube é que a posição de Tyron na reunião foi para tentar mobilizar os pares a se unirem por uma discussão mais longa sobre o processo eleitoral em prol de tentar algo menos corrido. Os demais clubes então rebateram, dizendo que o cenário da marcação da eleição já estava posto e fechado para o dia 25. Mas segundo o lado alvinegro, ainda era preciso avaliar qual lado abraçar. Ao fim das contas, o Botafogo se juntou a outros 9 clubes e engrossou as fileiras ao lado de Chalde. Cara, que coisa, velho. House of Cards Brasil, cara. House of Pai Cards Brasil. CBF. Foda, cara. Que lamaçal, cara. Que lamaçal. E a gente ainda gosta de futebol, é o que eu falo, cara. A gente é resistência, cara, de gostar desse esporte ainda e se emocionar com ele, porque quem comanda e quem dita as regras não tá nem aí pra se a bola vai entrar ou não vai, se o torcedor vai chegar bem no estádio ou não vai. Se, sabe? Os caras não estão nem aí. Os caras dinheiro no bolso e dane-se, cara. Interesses. É isso. É isso. Não tenho mais nada a comentar.